Você precisa acelerar a taxa de entrega. O povo tem que entender que um governo de esquerda traz melhorias substanciais e profundas para a vida do povo. O gradualismo, que é a marca, especialmente do governo Lula 3, esse gradualismo não é suficiente para criar base de massa e de apoio ao governo. Ele é insuficiente. É gradual demais. É lento demais. É moderado demais. É contraditório demais também. Porque você tem, repito, o governo Lula 3 em especial. Os outros governos também eram assim, mas o governo Lula 3 é muito claro que se trata de um governo híbrido. Ou seja, é um governo que ao mesmo tempo encampa políticas públicas pró-povo, mas também executa políticas pró-capital. Eu acho que o problema nem é esse. Se manter o equilíbrio. Eu entendo que ele tem que ficar nesse equilíbrio, mas acho que a minha crítica maior é que, igual você falou aqui, né? Vai ter o Lula 3, tá tendo o Lula 3, vai ter o Lula 4, e as mudanças, elas vão continuar moderadas e você não pode fazer a crítica. Esse é o grande problema. Então, o que eu acho? Eu tenho uma tia que ela é petista igual você. E se eu reclamar do Lula pra ela, ela me rebenta. Veja, ela me rebenta. Eu sou da opinião, eu não acho que há problemas com a crítica, mas eu acho que a gente tem que entender o que é o país. Vamos usar um método aqui. Eu sigo um método, que é o método que o Mao Tse Tung ensinou. O Mao Tse Tung ensinou um método que você analisa uma situação e dentro dessa situação que você vai analisar, você sempre tem que descobrir qual é a contradição principal. E quais são as contradições secundárias. Então, por exemplo, o Mao Tse Tung, depois de 1927, o Partido Comunista Chinês estava em guerra com o Kuomintang. O Kuomintang era o partido nacionalista, conservador, liderado por Chiang Kai-shek. Aí, em 1937, os japoneses invadem a China. Até então, a contradição principal era entre o povo, a classe operária, o campesinato e o povo contra a burguesia e as oligarquias chinesas representadas por Chiang Kai-shek. O Japão invade em 1937 a China. Mudou a contradição principal. Ele se alia com Chiang Kai-shek contra os japoneses. Porque a contradição principal passou a ser entre a nação chinesa, e o imperialismo japonês. Então você tem que definir qual é a contradição principal. Você tem que definir também qual é o período que você está vivendo. E aí você vai definir qual é a sua política. Qual é a contradição principal que o país vive? A contradição que o país vive hoje é uma contradição entre democracia e neofascismo. Esse é o perigo maior. A extrema-direita no Brasil não está derrotada. Ela é o grande inimigo. Essa é a contradição principal. A contradição principal não é entre revolução e reformismo. A contradição principal não é diretamente classe contra classe, a classe trabalhadora contra a burguesia. Não é essa a contradição principal neste momento. A contradição principal é democracia contra neofascismo. Num período contra-revolucionário. O governo Lula, com todas as suas ambiguidades, ele é um freio à contra-revolução, embora ele não seja um governo revolucionário. Se o Lula não for eleito, virá o neofascismo. Não virá um governo de esquerda. É diferente, né? Se você pegar a história da Revolução Russa, você tinha ali o governo do Kerensky, né? Quando derruba o Tsar, lembra que a gente conversou isso aqui? O Kerensky era do Partido Social Revolucionário. O Partido Social Revolucionário era um partido de esquerda, vamos dizer assim, em termos gerais. Naquele momento, que era um período revolucionário, o governo Kerensky era um aliado da contra-revolução, ele era um obstáculo à revolução, porque você vivia num período revolucionário. Nós vivemos num período contra-revolucionário. O governo Lula, e especialmente a figura do presidente Lula, são obstáculos ao avanço do neofascismo. O neofascismo tem que ser derrotado. E não há como derrotar o neofascismo sem apoiar o presidente Lula. Não há outro caminho para derrotar o neofascismo que não seja esse. Agora, aí vem uma outra discussão.
Com que programa você deve derrotar o neofascismo? Com o programa atual, por exemplo, com austeridade fiscal, com arcabouço fiscal? Eu acho que não. Tem que ter outro programa. Tem que ter um programa que seja capaz de anexar à luta contra a extrema-direita medidas que apontem para mudanças profundas no país e na economia. Fim da escala 6x1, tarifa zero na mobilidade urbana, reindustrialização do país, soberania, um programa que permita investimentos públicos, a retomar um plano de investimentos para reindustrializar o país. Você deve combater o neofascismo com outro programa. O programa que está em curso ele é insuficiente para combater o neofascismo e ele pode, ao contrário, ser perigoso no combate ao neofascismo na medida em que ele não consegue resolver grandes gargalos do país e grandes problemas do nosso povo. Ou seja, a gente sabe qual é o dever de casa que tem que ser feito. Mas a hora que a gente faz, volto a repetir, a hora que a gente faz a crítica é um problema. Porque a gente vai sempre viver sobre esse fantasma que, ó, se você criticar, o neofascismo vai acontecer. Olha, eu faço essas críticas publicamente. Você critica a Venezuela, o governo Lula, como ele age com a Venezuela, você apanha. Você critica como que o governo Lula age com Israel, você apanha. Mas vem cá, veja, é que depende a lógica com que você faz essa crítica. Se a crítica for feita com a lógica de que o governo Lula é o inimigo da classe trabalhadora, evidentemente você vai apanhar. Aliás, eu acho que deve apanhar. Outra coisa é considerar, como eu estou considerando aqui, de que o governo Lula é um aliado da classe trabalhadora. Eu posso não concordar com o programa ou com parte do programa que está sendo conduzido. Mas eu faço a crítica deixando muito claro isso. O governo Lula é um aliado da classe trabalhadora, com todos os problemas que tem esse governo. O presidente Lula é a única alternativa para derrotar o neofascismo, mas é necessário mudanças nas políticas conduzidas pelo governo, no programa conduzido pelo governo, para que a luta contra o neofascismo seja bem sucedida. Tem algum partido aqui no Brasil que não seja um aliado do PT e que não seja um neofascista? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Algum partido no Brasil que não seja um aliado do PT e que não seja um partido neofascista? A vida política do país, ela se divide hoje em 3 blocos. 2 grandes blocos que polarizam, vamos dizer, 2 grandes partidos, o PT e o bolsonarismo, essa é a polarização principal. E você tem partidos centristas que não são neofascistas, né? Esses partidos tendem a se aliar ao Bolsonaro, às vezes setores podem vir a se aliar ao Lula. A polarização do país é entre PT e Bolsonaro, que incorpora uma disputa entre democracia e neofascismo. Eu quero entender assim, a pessoa que não quer votar no Lula, ele tem uma opção então, hoje seria o centro. Não tem. Quem é o candidato do centro? Não existe. Se ele surgir agora na próxima. De onde ele vai surgir? Com força eleitoral não vai surgir. Sei, talvez eu vou falar, você vai falar que ele é um bolsonarista, mas eu vejo ele muito mais alinhado ao centro, talvez um Tarcísio. É bolsonarista de 4 estados. A base dele é a esquerda. Ele surge, né, no cenário político com a esquerda. Tarcísio? Sim, claro. Como ele surge porque o Bolsonaro resolve que ele devia ser ministro? Ele nem existe. É que ele era secretário da Não, Dilma. Ele era um burocrata de terceiro escalão no ministério. Agora ele vai virar ministro pelas mãos do Sim, é onde ele ganha notoriedade. Foi de direita. Gente, nem Lula nem Dilma fizeram a limpeza do Estado. O Tarcísio era um burocrata, um tecnocrata, não é? Que cuidava ali de tarefas que não tinham nada a ver com a orientação política. Ninguém botou ele para fora, ninguém botou ele para dentro. Agora ele é transformado em personagem político pelo Bolsonaro. O Tarcísio não dá um passo sem Bolsonaro. Sem Bolsonaro, o Tarcísio não existe. Sem o Bolsonaro ele não era ninguém, né? E continua não sendo ninguém. Estava lá no Estado. Ali, né? Então, agora o que eu acho fundamentalmente é isso. Quer dizer, é a compreensão, a crítica deve ser feita a partir da compreensão que você tem do que está em jogo no país.